Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e este é o programa Momento de Reflexão. Nós estamos aqui nos estúdios da TV RVC, no campus do Unifunvic, de Pindamonhangaba para o Brasil e o mundo. E o programa de Momento de Reflexão de hoje tem como tema Rota de Vida. Tema muito especial. Rota de Vida é o tema do programa Momento de Reflexão de hoje. O que é o programa Momento de Reflexão? É um programa que trata de assuntos diversos, de fatos, acontecimentos que nós trazemos à luz da Palavra de Deus, com a palavra-chave que está em João 8,32, que diz: "Reconhecereis a verdade vos libertará." Libertará do quê? Do engano, da mentira, da falsidade e de tudo aquilo que é contrário a Deus e a sua preciosa palavra. E para nós darmos início, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de Deus, um trecho da palavra de Deus que está no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo de número 55, versículo de número 3, que diz assim a palavra de Deus: "Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi." Olha que coisa linda, né? Deus fala por meio da sua palavra e por meio do seu profeta, convidando a todos a ouvir a sua voz e vir até eles, participar, porque com este povo, com aqueles que virem, chegarem até Deus, ele vai fazer o quê? Uma aliança perpétua, um concerto eterno, assim como ele fez lá no princípio com o seu servo Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus tem uma promessa na minha vida e na sua vida, e não é uma promessa temporária, passageira. Ele quer que eu e você tenhamos uma aliança, um concerto perpétuo com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante, quando o tema que estamos falando é rota de fuga, você precisa entender o que é rota. Qual o significado da palavra rota? Significa caminho, rumo, direção, percurso, itinerário, trajetória, destino, via. Isso é a rota. E aí a minha pergunta é: como está a rota da sua vida? Como é que está a direção, o caminho da sua vida? Você perdeu a sua rota? Você perdeu a sua direção? Você estava indo bem na sua rota e de repente, num determinado momento da sua vida, você se desviou da rota? E é isso que nós gostaríamos de compartilhar. Como é importante você estar na rota certa. Como é importante você estar na direção e no caminho certo. Por quê? Porque o caminho certo vai te levar no lugar certo, na presença das pessoas certas e de Deus. Aqui na terra, lugares, pessoas. Na eternidade, Deus, a presença de Deus por toda a nossa vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 27. "E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." Versículo 28, parte A. "E Deus os abençoou." Que coisa linda. O nosso Deus, desde o princípio, quando ele forma o homem e a mulher, ele formou imagem e semelhança, conforme ele, nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele nos formou e ele nos abençoou. Deus tem o prazer em abençoar a sua criação, em abençoar os seus filhos. E Deus não só abençoa e larga os seus filhos para o mundo, diferente do pensamento do mundo, Deus quer que nós sempre estejamos perto, que nós sempre estejamos com Ele. E para isso é necessário que a minha rota e a sua rota de vida esteja na rota em direção a Deus. Nós dizemos que nós precisamos caminhar com Deus e para Deus, Nós caminhamos lado a lado com Deus e Ele vai nos dando força, direção, sabedoria na nossa condução da nossa vida, e nós caminhamos para Deus, porque Deus
é o Criador de tudo, Ele é eterno e Ele tem promessas para a minha vida e para a sua vida. E Deus quer nos abençoar ao longo da nossa jornada. Não quer dizer que nós não tenhamos momentos difíceis na nossa vida, provações na nossa vida, mas em tudo nós podemos ser grandes vencedores. Como diz a palavra de Deus, em tudo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Deus, Pai Todo-Poderoso, e que deu seu Filho Jesus Cristo, que também nos amou e pagou o seu preço precioso por mim e por você naquela cruz do Calvário. Então, princípio de Deus, Deus nos criou, sua imagem, semelhança e nos abençoou e fez uma promessa, uma aliança eterna comigo e contigo. Isso depende do quê? Depende da minha e da sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis capítulo 5, versículo de número 24, a palavra de Deus diz assim: e andou Enoque com Deus e não se viu mais, portanto Deus o tomou para si. Na história da humanidade, existiu um homem chamado Enoque, um homem que andava com Deus. A rota dele, a rota de vida dele era andar com Deus, independente das circunstâncias, independente das pessoas, independente de qualquer coisa, ele estava aqui na terra e durante o seu período aqui na terra, diante das gerações que viviam naquele momento, independente dos seus familiares, era um homem, segundo a Escritura Sagrada, que ele andava com Deus. E a intimidade dele era tão grande que ele andava com Deus e num determinado momento, Deus o tomou. Esse homem não viu a morte. Olha que coisa tremenda. Olha a vantagem de você andar com Deus. Você pode ser surpreendido em algum momento da sua vida. E Enoque foi surpreendido. Deus o tomou para si. Foi morar com Deus. Que coisa linda, né? Pensa nisso. Enquanto você faz uma breve reflexão sobre tudo isso que nós falamos, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o nosso programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, Rota de Vida. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, Rota de Vida. Rota de Vida é o tema do programa Momento de Reflexão de hoje. No primeiro bloco, nós falamos o que significa rota, nós falamos alguns versículos da palavra de Deus, dizendo que Deus nos criou, fez imagem e semelhança dele e nos abençoou. E esse mesmo Deus, ele fez uma aliança conosco. Ele nos chamou, nos convidou para chegarmos até ele e ele fez uma aliança perpétua. E aqueles que ainda não se achegaram, que ouçam a sua voz, se acheguem a ele, para que ele possa fazer também contigo uma aliança perpétua, né? E um concerto eterno, porque nós precisamos disso, porque um dia a nossa vida aqui na terra, ela vai se findar, e nós precisamos ter uma continuidade, e essa continuidade precisa ser com Deus, porque Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Ele tem promessas. Nós falamos de um homem chamado Enoque, um homem que andava com Deus, tinha uma intimidade com Deus tão grande, que num determinado momento da vida dele, Deus o tomou, ele nem viu a morte. Deus o levou para o céu. Ninguém mais o viu, este homem. Ele foi tomado por Deus, tamanho o relacionamento dele. Deus quer te surpreender. E agora, nesse segundo bloco, eu queria compartilhar com vocês um outro trecho da palavra de Deus que está no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, versículo de número 9, que diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Que coisa linda! Nós estamos aqui falando da história de Noé agora. Noé era um homem justo, reto, que temia a Deus e andava com Deus. E ele estava no meio de uma geração perversa, numa geração
corrupta, né? E isso nos traz à memória alguma coisa muito relacionada com os nossos dias, um paralelo com os nossos dias atuais. Nós estamos envoltos de uma geração muito perversa e muito corrupta. Não digo todos, não digo a maioria, mas estamos no meio de uma geração, infelizmente, injusta, corrupta, perversa, maligna. E não era diferente lá com Noé. Só que Noé achou graça em Deus. Deus achou graça em Noé. Por quê? Porque mesmo nesta geração, Noé era um homem que andava com Deus. Como é importante nós andarmos na rota da nossa vida com Deus. Nós termos relacionamento com Deus. Nós caminharmos com Deus. Nós perseverarmos em Deus. Nós avançarmos na nossa vida com Deus. É muito importante. E Noé fazia isso. E nós conhecemos a história de Noé. Noé, esse homem justo, esse homem reto que andava com Deus, Deus visita ele, fala com ele e diz: ó, Noé, essa geração é muito perversa, muito malvada, eu vou destruir essa geração e tudo aquilo que existe na terra. Eu vou mandar o dilúvio. Nunca havia tido nem chuva na terra. E Noé acreditou que Deus ia fazer isso. E ele ainda diz assim: constrói uma arca porque eu vou salvar você, sua família e todos aqueles que quiserem entrar na arca, e os animais. E Noé começa a construir essa arca. E as pessoas debocham de Noé. Não, Noé, não tem nem chuva. O que você está fazendo? Um barco aqui não nada, não tem rio, não tem mar aqui onde você está. Que loucura é essa? E todos debochavam de Noé. E foram passando anos e anos, mas Noé foi obediente à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao chamado de Deus, porque Noé andava com Deus. Num determinado momento, vocês sabem, chegou o dia, a arca estava pronta, Deus falou para Noé e sua família entrar na arca. Olha que coisa linda, né? Noé obedece, sua família é agraciada também, entra na arca, os animais entram na arca e Deus fecha a porta da arca. A partir dali, passam alguns dias, vem chuva, chuvas torrenciais e causa o dilúvio. E toda a terra foi inundada por água. Mas Noé e a sua família e os animais foram preservados, foram salvos. Por quê? Porque Deus tinha um concerto, uma aliança eterna com Noé. Então Noé foi beneficiado por quê? Porque ele andava com Deus, a rota da vida dele era com Deus, e porque ele era um homem obediente à vontade de Deus. E com isso, ele e a sua família sobreviveram. A humanidade teve uma continuidade depois do dilúvio por meio de Noé. Passados 180 dias, 6 meses as águas abaixaram, num determinado momento eles saíram da arca, e aí Deus mostra no céu um sinal da aliança eterna, de um concerto perpétuo que ele faz com Noé. E ali aparece o arco de Deus nos céus, simbolizando, representando que Deus não mais destruiria a humanidade por água e que Deus tinha feito uma aliança com Noé e com todos aqueles que resolvessem na sua vida, tomassem uma decisão e andassem com Deus. Você quando vê o arco de Deus, que muitos chamam de arco-íris, mas não é, é arco de Deus o nome correto na Bíblia. Quando você vê isso no horizonte, quando tem chuvas, né? As nuvens se formam depois da chuva ali, ou antes ou depois da chuva, e aparece o sol e as nuvens, e você vê aquele lindo arco, lembre-se, Deus está querendo que você faça uma aliança com Ele, porque Ele tem uma aliança perpétua para oferecer para a sua vida, para que a sua rota de vida seja uma rota abençoada, para que através da sua rota de vida com Deus, você possa atingir tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua família, e naquele grande dia você possa morar com Ele por toda a eternidade. Então nós vemos mais um homem
juntamente que levou sua família, sua responsabilidade, homem, levar a sua família diante de Deus. Cuidar da sua família e fazer com que ela seja preservada diante de um mundo tão caótico, cheia de tanta maldade. Mas se você tiver atitudes e a sua rota de vida for com Deus e para Deus, com certeza você e sua família será abençoada nesta terra e depois na eternidade. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já com o programa Momento de Reflexão com o tema Rota de Vida. Até já. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, Rota de Vida. O último bloco do nosso programa. Primeiro bloco nós falamos sobre o significado de rota, nós falamos sobre a promessa que Deus fez por meio de Isaías, capítulo 55, versículo 3, que Deus nos chamou para nós ouvirmos e nos aproximarmos dele e fazer um concerto perpétuo, uma aliança eterna. Depois falamos de um homem que andou com Deus, Enoque, e subiu. E no segundo bloco nós falamos sobre a vida de Noé, um homem que andava com Deus, um homem justo e reto na sua geração, geração perversa, geração em que Deus teve vontade, desejou destruir a humanidade e assim destruiu, preservou Noé e sua família com a construção da arca e da sua obediência. Detalhe ainda que eu acrescento agora nesse bloco, que a arca de Noé, a arca de Deus, a arca de Noé, foi achada no Monte Ararat, na Turquia, e está lá, inclusive a Turquia está preparando visitações naquela região. Então, fato consumado, palavra de vida, palavra da Bíblia confirmada nos últimos tempos. Eu já vi inclusive documentários, você pode assistir alguns documentários que estão disponíveis aí nas redes da internet, é só consultar. Mas vamos para a nossa palavra. Eu gostaria de compartilhar 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Que passagem é essa? A passagem que está ali, Elias encerrando o seu ministério aqui na terra, e Eliseu, o jovem profeta, que receberia ali a missão de continuidade de vida de profeta de Elias. Ele ia receber a porção dobrada. Num determinado momento, Elias, homem de Deus, homem usado por Deus, respeitado aqui na terra, num determinado momento de vida, ele andava tanto com Deus, ele era obediente ao Senhor, que Deus não permitiu que ele visse a morte. Mais um homem ali, onde Deus o tomou para si. Ali num determinado momento, uma carruagem de fogo separa ele do profeta Eliseu, e aí num redemoinho, separado eles, Deus o leva para os céus e o toma eternamente. Então ele não viu a morte. Deus está falando para mim e para você que homens e mulheres que andam com Deus, que têm a sua rota de vida com Deus, pode, num determinado momento, se estiver morto, ressuscitar. Se estiver vivo, pode ser arrebatado e levado aos céus. Nós estamos falando de outro exemplo daquilo que Deus está mostrando por meio da sua palavra, e nós temos que crer que é pela fé, onde Elias, ele não viu a morte, ele foi levado até Deus. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 ao 4 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e da tua terra, que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Que palavra linda! Deus chamou um homem chamado Abrão, que depois mudou o nome dele para Abraão. Esse homem, ele estava lá no meio da sua parentela, ele tinha uma vida estável, tinha muitas propriedades,
Mas Deus falou com ele, ele ouviu e ele obedeceu o chamado de Deus, que era ir para um lugar que ele não sabia, mas que Deus ia mostrar, e ele seria abençoado. E por meio dele, a família dele e outras famílias na terra seriam abençoadas. E diz a palavra do Senhor, no versículo 4, que ele fez assim como Deus lhe tinha dito. O que quer dizer? Ele obedeceu. Ele deixou a rota de vida particular dele, familiar, para fazer uma rota de vida segundo a direção de Deus. E por meio de Abraão, Deus fez promessas para toda a humanidade que crê nele. A promessa que foi de Abraão para Isaque, seu filho, para Jacó, que se transformou em Israel, chamado assim povo de Deus, criou uma nação, e por meio disso, Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez a última aliança, a aliança eterna, perpétua, quando ele morreu por nós naquela cruz do Calvário, quando ele verteu o seu sangue precioso naquela cruz do Calvário. Como é importante andarmos com Deus. O programa de hoje está falando como é importante você pegar a rota da sua vida. Se ela estava fora, você colocá-la de novo no lugar certo, na direção certa. E a direção certa é no caminho que leva a Deus, no caminho com Deus. Em Lucas, capítulo de número 24, nos versículos 45 em diante, diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos de poder. E levou-os para fora, até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. O que é isso? Jesus morreu na cruz, Deus Pai o ressuscitou, ele foi diante dos discípulos e deu uma mensagem. Falou com eles que assim como ele ressuscitou, em breve ele ia voltar. E quem estivesse morto nele seria ressuscitado, crendo em Jesus Cristo. E quem estivesse vivo seria arrebatado, como Elias, como Enoque, como nós vimos aqui nos primeiros e segundo bloco. Deus quer fazer milagre na sua vida. Deus quer te abençoar. Ele no princípio criou e abençoou. Quando ele estava aqui na terra, ele estendeu as mãos e abençoou. E ele é o prenúncio. Lá em João capítulo 1, no versículo 14, diz que era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Cristo habitou no meio de nós, ele nasceu, você nasceu. E a rota de vida dele foi uma rota difícil, foi rota de cruz. Mas ele cumpriu a sua missão, foi a rota de Deus para a vida dele. E no terceiro dia ele ressuscitou, tem todo o poder nos céus e na terra. E se você fizer a rota de Cristo, a rota de Deus, Deus vai te surpreender. Acredite nisso. Deus quer te abençoar. E eu quero te abençoar com uma oração. Você, sua família. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo, confia nele e ele tudo fará. Amado e eterno Deus, nós te agradecemos por este dia e por este programa. Abençoa, Senhor, os teus filhos e filhas, Senhor, que estão compartilhando esta mensagem. Toca na vida deles de uma forma toda especial, muda as rotas de vida deles, segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E, Senhor, a partir de agora, eles venham trilhar a rota de Cristo, a rota de Deus, e com Deus e para Deus. E eles sejam abençoados nesta terra e depois na morada do Altíssimo, na Jerusalém celestial. Assim eu oro em gratidão e faço isso em nome de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Muito obrigado por mais esta companhia no programa Momento de Reflexão. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa Momento de Reflexão.